Olá a todos, eu me chamo Felipe e vamos agora a mais uma leva de resoluções das questões que caíram no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Mais especificamente, nesse vídeo daqui, eu vou resolver com vocês as questões de mecânica clássica que foram cobradas na prova, no Exame Unificado da primeira aplicação de 2023. Mas bom, sem mais enrolações, vamos então para a nossa primeira questão. Considere a lagrangiana dependente explicitamente do tempo, a qual descreve o movimento unidimensional de uma partícula de massa m, sendo γ uma constante. Nesse caso, podemos afirmar que a equação de movimento do sistema é dada por... Vamos lá, que é uma questão bem direta, simplesmente para a gente pegar essa lagrangiana e jogar nas equações de Euler-Lagrange. Como é que a gente só tem uma coordenada, que é a coordenada Q, então a gente só vai ter uma equação de Euler-Lagrange, que é essa daqui, a forma tradicional da equação mesmo. Lembrando, ninguém precisa decorar essas equações, porque, enfim, com o tempo a gente vai decorando, Mas lembrando, sempre tem formulário no exame unificado. Então, vamos lá, derivada no tempo derivada da lagrangiana com relação a Q ponto, só esse termo daqui vai depender de Q ponto, então vai ficar aqui um MQ ponto, e claro, multiplicado aqui pela exponencial que acompanha, ok? Então temos essa primeira parte daqui, menos derivada de L com relação a Q, vamos lá, o Q só tem nesse termo daqui, então, vamos lá, aqui vai ficar menos, o Q ao quadrado vai ficar 2Q, que vai cortar com esse 2 daqui, então vai ficar aqui menos M ômega 2 Q exponencial de 2γt, isso daqui igual a zero. Simplesmente aplicar a equação de Euler-Lagrange. Vamos lá, derivada no tempo, aqui a gente vai ter uma regra do produto. Então vai ficar m, q dois pontos, exponencial de 2γt, mais mq ponto, derivada da exponencial vai dar a própria exponencial, vezes derivada do argumento, que vai ficar um fator 2γ. E aqui, menos com menos mais, m ômega 2, q exponencial, igual a zero. Vamos lá, exponencial é uma função estritamente positiva, então nunca vai ser igual a zero, a gente pode dividir ambos os lados pela exponencial. Consequentemente, olha só, sobra esses três termos, que a gente também pode simplificar por m, e a equação que a gente chega é q dois pontos, mais 2γ q ponto, mais ômega 2q é igual a zero, que é a nossa equação de movimento. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só a letra A, Q dois pontos, mais 2γ Q ponto, mais ômega 2Q igual a zero, que é exatamente o que a gente chegou. E, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa segunda questão. No experimento da gota de Millikan, gotas minúsculas de óleo em um tubo com ar são aceleradas através de um campo elétrico. Um estudante aplica um campo elétrico de módulo constante E observa a gota subir. Das forças que atuam sobre a gota, a força elétrica a puxa para cima, enquanto seu peso e a força de resistência do fluido, essa última proporcional à velocidade, se opõem ao movimento, o que é descrito pela força resultante. Está aqui a nossa expressão. Vamos lá, despreza-se o empuxo do ar sobre a gota de óleo no tubo. Aqui, Q é a carga elétrica positiva da gota, M é a massa da gota, G é a aceleração da gravidade, B é uma constante positiva. Supondo a gota em repouso no instante t igual a zero, é correto afirmar que a velocidade da gota em função do tempo é dada por, aqui, uma equação, uma questão, na verdade, de resolução da segunda lei de Newton. Então a gente tem a força resultante, a gente quer saber qual que vai ser a solução do movimento aqui no caso, a velocidade. Então, vamos montar na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, força resultante, então força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, que eu vou escrever como dv dt. Isso porque a força depende da velocidade e a gente quer saber qual que é a velocidade em função do tempo. Então, naturalmente, eu vou escrever isso como uma equação diferencial para a velocidade. Essa equação é separável, ok? A gente consegue escrever essa equação como sendo dt é igual a mdv dividido por q menos mg menos bv. E aí a gente integra ambos os lados. Ok? Vamos lá, aqui eu vou integrar do tempo inicial 0 até um tempo t arbitrário, e por conta disso eu vou só chamar aqui a variável de integração de t', só porque a variável de integração tem que ser diferente do limite aqui, ok? E aqui, vamos lá, eu vou integrar a velocidade da velocidade inicial, que vai ser aqui, vamos lá, começou em repouso, então a velocidade inicial é 0, e vai até uma velocidade v, que é uma velocidade v de t. E aí, aqui pelo mesmo motivo, eu vou trocar a variável de integração para a velhinha, exatamente para não ter essa confusão dos limites de integração com a variável de integração. Lado esquerdo, t, ok? Porque vai ser t' de 0 até t, que é t, ok? E agora esse cara aqui vai ser igual a m
Agora vamos lá, aqui a gente tem, né, essa integral daqui, integral do inverso de uma função, né, do tipo, né, alguma coisa somada, né, com uma constante multiplicado pelo v', a variável de integração. A integral disso é um ln. É fácil a gente ver isso. Se você chama tudo isso aqui, por exemplo, de um u, consequentemente, du vai ser menos b dv. Né? Enfim, é bem imediato, né? No caso, mudança de variável. Então, né, enfim, já vou até me adiantar. Olha só, aqui vai ser uma solução do tipo ln. Então, ln de q é menos mg menos bv'. De forma que, olha só, se a gente derivasse esse cara com relação a v', ia aparecer o inverso desse cara, que está aqui, só que aí ia aparecer também um termo menos b, por conta da regra da cadeia. Então, eu tenho que colocar aqui um termo menos dividido por b, porque aí quando eu derivo esse cara, né, esse menos vai cortar com menos a derivada e o b vai cortar com b e fica exatamente essa parte aqui que a gente tinha aqui de cima. Então essa é a primitiva avaliada de 0 até v, ou seja, aqui a gente tem t, já vou passar esse cara daqui para o outro lado. Então aqui a gente vai ter menos bt sobre m é igual a ln em v' igual a v, menos ln, né, em v' igual a 0. Né? Subtração de ln's é a mesma coisa que ln da razão, então esse cara daqui vai dar ln de q é menos mg menos bv, né, que é no limite superior, agora dividido pelo do limite inferior, que é q é menos mg. Então essa daqui, né, é a nossa solução. Até quando? Porque a questão está pedindo v em função do tempo. Ok? Vamos lá, exponencia ambos os lados, então a gente vai ter q é menos mg menos bv. Ok? Eu vou escrever dessa forma daqui, ó. Eu vou separar, ok? Então q é menos mg, e aqui q é menos mg. Eu vou separar dessa forma daqui, exponencial de menos bt sobre m. Esse cara daqui é 1, então já vou colocar aqui como sendo 1. A gente consegue passar esse cara para o outro lado, ok? Que vai ficar como sendo menos 1, ok? Inverte os sinais de todo mundo, e agora passa o resto multiplicando. Ou seja, a nossa velocidade em função do tempo, ela vai ser o quê? Ela vai ser, aqui no caso, ó, 1 sobre b, ok? Eu não vou colocar 1 sobre b já dentro da fração comutânea. Então, q é menos mg dividido por b, e aqui vai aparecer um 1 menos exponencial de menos bt sobre m. Está aqui a nossa resposta. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, a letra A, exatamente o que a gente chegou. Q é menos mg dividido por b, 1 menos exponencial de menos bt sobre m. Aqui, ó, exatamente o que a gente chegou. Portanto, a nossa resposta aqui é letra A e, claro, né, mais uma questão resolvida. Né? Vamos, então, para a nossa terceira questão. Um corpo de massa 4m e um corpo de massa m estão ligados através de um barbante que mantém uma mola de massa desprezível comprimida entre os corpos. O sistema está em repouso sobre uma mesa, cujo atrito também é desprezível. Em um dado instante, o barbante é cortado e o corpo de massa 4m adquire velocidade v. O corpo de massa m, com a velocidade adquirida após se desprender, colide frontalmente com uma parede de forma totalmente inelástica. Após uma análise, concluiu-se que a força de interação desse corpo com a parede em função do tempo aproxima-se muito bem de uma função triangular parametrizada da forma, tá aqui, em que t igual a 0 corresponde ao exato instante em que a massa toca a parede. Nessas condições, é correto dizer que F máximo é dada por... Vamos lá, como é que a gente resolve essa questão? Pelo enunciado, a gente tinha dois corpos que eram ligados por uma mola comprimida, só que essa mola comprimida não empurrava esses dois corpos, né, porque existia um barbante segurando eles dois. Em um certo momento, o barbante foi rompido e a mola empurra esses dois caras e eles adquirem velocidade. No caso, o corpo de massa 4m adquire uma velocidade v', enquanto o corpo de massa m adquire uma velocidade que não é falado aqui na questão. Mas claro, a gente precisa saber quem é esse cara para continuar, para poder resolver a nossa questão, e a gente consegue determinar quem é esse cara por uma lei de conservação. Qual lei? No início, a gente tinha dois corpos que estavam ligados e o sistema todo estava em repouso. Depois, a gente tem os dois corpos indo para sentidos contrários. Então, a gente tem um momento linear conservado, porque quem empurra esses dois caras são forças internas, no caso, a força gerada pela mola. Enfim, então o que a gente tem que fazer é comparar o momento de antes com o momento de depois. No caso, se vocês repararem, a questão fala que a mola tem massa desprezível. Por quê? Porque como a massa é desprezível, o momento linear, no caso de antes e de depois, quando a gente fizer a comparação, não aparece o da mola, porque a mola não tem massa, então, consequentemente, ela não colabora para o balanço
né, do momento linear. É só por isso que aqui fala que a massa é desprezível dessa mola, ok? Para que o balanço, né, do momento linear seja só entre esses corpos daqui. Ok? Então, bom, fazendo uma conservação do momento linear, se o momento linear de antes era 0, então o momento linear de um dos corpos tem que ser, né, tem que ter o mesmo módulo do outro corpo, né, somente com sentidos contrários. Ou seja, massa vezes velocidade de um dos corpos tem que ser igual a massa vezes velocidade do outro corpo. Né? Consequentemente, a gente determina aqui, né, que a velocidade do corpo de massa mzinho vai ser 4 vezes a velocidade do corpo de massa 4mzinho. Ok? E bom, esse cara daqui vai, né, se movimentar até que ele vai bater em uma parede. Qual que é a característica de uma parede? A parede não se move. Isso aqui fala que foi totalmente inelástica, então significa que a bolinha bateu e ficou lá, grudou no caso, ok? Ficou com velocidade 0. Né? E aí no caso, né, a força que atuou sobre ela foi esse cara daqui. Se ela ficou parada, significa que o impulso gerado por essa força é exatamente o momento linear desse cara. Por quê? Porque a gente sabe que impulso é variação da quantidade de movimento. O impulso gerado por essa força, na bolinha, fez com que ela mudasse do momento linear dela para 0. Consequentemente, se a gente fizer integral dessa força no tempo, que é o impulso, esse cara daqui tem que dar exatamente o momento linear que esse cara tinha antes da batida. Ou seja, 4mv. E é assim que a gente vai determinar, né, quem é que é esse F máximo. Né, vamos lá, como é que a gente faz essa integral? Essa integral a gente tem que separar em, né, basicamente duas parcelas, essas duas iniciais. Então, vamos lá, essa integral daqui, ela vai ser integral da primeira parte da função, que é t sobre tal F máximo, ok? E esse cara aqui vai ser integrado de 0 até tal, que é o primeiro regime, mais integral do segundo regime, que é 2 menos t sobre tal, que multiplica F máximo, agora de tal até 2 tal, ok? Esse cara daqui que é a integração. Né? Bom, vamos lá. Esse cara daqui vai dar T2 sobre 2 tal. Aqui eu vou até colocar o Fm em evidência, ok? Para poder ficar um pouco mais agradável, ok? Então vamos lá, que a gente vai ter Fm, F máximo. Esse cara daqui é avaliado de 0 até T, mais, vamos lá, 2T, aqui no caso, menos T2 sobre 2 tal, avaliado de tal até 2 tal. Então, esse aqui é o resultado que a gente tem que avaliar. Isso aqui vai dar força máxima. Vamos lá, aqui vai ter, então, o nosso primeiro fator, né? T2, aqui no caso de 0 até tal, perdão, coloquei de 0 até T, 0 até tal, evidentemente. Ok? Então aqui vai ficar tal 2, vai cortar com o tal do denominador, vai ficar tal sobre 2, menos, avaliado em 0, vai dar 0. Agora, mais, vamos lá, 2t avaliado nesse cara vai ficar 2t vezes 2t, no caso substituindo t por tal, vai ficar 4 tal, e substituindo por tal vai ficar simplesmente, né, 2 tal. Então essa é da primeira parte. E agora, menos, esse cara daqui avaliado no de cima, vai dar 4 vezes tal ao quadrado sobre 2 tal, tal vai cortar com tal, então vai ficar 2, simplesmente, ok? Que é a mesma coisa aqui, 2 tal, ok? Mas agora no limite inferior vai ficar simplesmente, né, tal dividido por 2. Vamos lá agora, né, fazer as nossas simplificações. Então, olha só, 4 tal com menos 4 tal sobre 2 vai dar tal. Então, o resultado da integração, ou seja, o impulso é força máxima, tal dividido por, no caso só tal, não tem dividido por nada porque ficou meio com meio. Esse cara daqui é o momento linear, né, no caso vai ser a variação do momento linear, né, enfim. Ele saiu, né, do momento linear dele para 0, então vai ser exatamente o valor do momento linear. Então, quanto é que vai ser a força máxima? A força máxima vai ser 4mv dividido por tal. E tá aqui, né, a nossa questão. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Olha só, letra A, 4mv sobre tal, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa quarta questão. Considere a força, essa força daqui, em que B é uma constante. Sobre essa força, é correto afirmar que, vamos lá, todas as questões envolvem, né, aqui no caso, né, falam sobre o rotacional dessa força F. Então vamos determinar qual é o rotacional dessa força F. Para determinar o rotacional, o que a gente faz? X, Y, Z, derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z. E aqui só para facilitar, percebam, ó, o f só tem componente em x e em y. Então eu vou colocar aqui fx, fy, só para poder ficar mais fácil aqui para poder avaliar. Então vamos lá, esse rotacional vai dar, olha só, na direção x a gente tem derivada de 0, que é 0, e agora derivada com relação a z de fy, mas perceba, fy não depende de z, então coordenada x não tem contribuição para o rotacional.
Coordenada y, aqui a gente tem derivada de fx com relação a z, mas perceba, fx não depende de z, então isso vai dar 0. Agora, né, menos derivada de 0 com relação a x, 0. Então, ou seja, a única componente aqui, né, a única contribuição para o rotacional vai ser na direção z. E esse cara vai ser quanto? Vai ser derivada de fy com relação a x menos derivada de fx com relação a y. Então, esse cara daqui vai ser o nosso rotacional, ok? E o rotacional aqui vai dar o quê? Vamos lá, na direção z. Deriva com relação a x, fy. Se eu derivo com relação a x, aqui vai ficar menos 40b x3y. Então, menos 40b x3y. Agora, menos derivada de fx com relação a y. Se eu derivo com relação a y, vai cair um 2 aqui. Esse 2 com menos 20 vai dar menos 40. Então, vai ficar menos 40b x3y. Perceba, esse cara daqui é igual a 0. Então, primeiro aspecto, essa força tem rotacional nulo. Então, já de cara, né, olha só, o rotacional é diferente de 0, a gente já tira essa possibilidade, ok? O que significa o rotacional de uma força, né, de um campo vetorial ser 0? Significa que essa força é conservativa. Então, já de cara, tiramos a letra B, falando que não é conservativa, ok? E também tiramos a letra C, falando que ela não é conservativa porque ela se anula em um certo ponto. Não, a condição para ser conservativa diz respeito ao rotacional. Então, já eliminamos. Então, ou é letra A ou é letra E. Tanto a letra A quanto a letra E, né, colocam aqui qual que é um potencial para essa força. Aí é fácil. Basta a gente aplicar a definição. Força é igual a menos o gradiente do potencial. Então, vamos calcular o gradiente desse cara daqui, ok? Lembrando, gradiente de U é igual, aqui no caso, né, vai ser menos, né, o gradiente vai ser derivada com relação a x na direção x, mais derivada com relação a y na direção y. Como tem o menos na frente, aqui vai ficar um menos na cada uma dessas componentes. Okay? Então, vamos lá. Derivada de u com relação a x. Quando eu derivo esse cara daqui com relação a x, vai cair um fator 4, vai ficar 20bx ao cubo, né? Deixa eu ver aqui, exatamente, x ao cubo, y ao quadrado. E aí vai ficar um sinal de menos por conta desse menos daqui. Agora, menos, né, derivar com relação a y, vai ficar um fator 2, que vai cair aqui, vai ficar 10. Então, 10bx à quarta vezes y. Claro, esse cara daqui na direção x e esse cara daqui na direção y. Se a gente der uma olhada, olha só, esse aqui é exatamente a força que a questão passou pra gente. Então, percebam, esse potencial daqui realmente é um potencial que serve para essa força. Consequentemente, a gente já tem de cara a nossa resposta sendo a letra A. Né? E claro, a constante aqui K é arbitrária, porque uma constante ela morre na derivação. Ok? Então, matou. Resposta é a letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quinta questão. Um brinquedo é composto de uma mola de constante elástica K, um carrinho de massa M e uma pista que inclui um laço circular de raio R. Ao comprimir a mola de ΔX, a partir do seu ponto de relaxação, coloca-se o carrinho na sua extremidade livre, como mostrado na figura. Ao liberarmos a mola, o carrinho é empurrado e ganha velocidade, seguindo em direção ao loop da pista. Supondo que não há atrito entre o carrinho e a superfície da pista, e que G é o módulo da aceleração da gravidade, determine a compressão mínima da mola para que o carrinho possa realizar uma volta completa no laço. Vamos lá, o ΔX mínimo é aquele que vai fazer com que o corpo chegue aqui em cima com a menor velocidade possível no globo da morte. Qual que é essa velocidade? Se vocês se lembrarem das aulinhas de mecânica, essa menor velocidade é raiz de RG. Como é que a gente determina isso? A menor velocidade é aquela que o corpo vai chegar aqui em cima só tocando, raspando a superfície. Então, ele não comprime a superfície, logo não existe normal. Então, a única força que existe aqui é a força peso. Logo, a força peso tem que ser igual à força centrípeta. Ok? Igual à força centrípeta. Corta aqui com aqui, a gente chega na menor velocidade, raiz de RG. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Qual tem que ser o ΔX para que o corpo chegue aqui em cima com velocidade raiz de RG? Aí é fácil, conservação de energia. A energia que vai ter aqui embaixo, né, considerando a altura igual a zero aqui, ok? A energia que vai ter ali no início vai ser meio de K ΔX quadrado, vai ter que ser igual a energia aqui em cima, que vai ser potencial gravitacional, ok? Porque aqui, né, enfim, a altura é 2R, é um diâmetro, mais energia cinética, meio de mv quadrado, que é RG. Né, vamos lá, multiplica todo mundo por 2, só para poder ficar mais agradável, então aqui vai ficar 4. 4mgr com mgr vai dar 5mgr. Consequentemente, quanto é que vai ser o nosso ΔX? Vai ser 5
5mgr dividido por k, tudo isso dentro da raiz. E essa daqui é a nossa resposta. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Olha só, letra A, 5mrg dividido por k, tudo dentro da raiz. Portanto, nossa resposta é a letra A e temos aqui mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa sexta questão. Uma barra delgada, homogênea e uniforme de massa m e comprimento L é articulada em um pino O que passa por uma de suas extremidades, podendo girar sem atrito num plano vertical. Liberada a partir do repouso na posição horizontal, a extremidade livre da barra sofre uma colisão inelástica com uma partícula de massa m, inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal lisa, como mostra na figura abaixo. Essa colisão ocorre no ponto em que a barra está na posição vertical, com a barra permanecendo em repouso imediatamente após a colisão. Em vista disso, determine a velocidade linear da partícula após a colisão. Vamos lá, a questão nem precisava falar que o choque foi inelástico. Cadê? Onde é que ela fala? Aqui, ó. Que a colisão foi inelástica. Nem precisava, porque colisão é conservação de momento. E aqui só com conservação de momento, mais especificamente, conservação de momento angular, que eu vou usar aqui, a gente já mata o nosso problema. Ok? Aqui levando em conta que todas as forças que atuam no momento da colisão, todas as forças geradas na colisão são forças internas, todas elas também vão gerar toques externos, e por consequência a gente vai ter conservação tanto de momento linear quanto de momento angular. Aqui eu vou usar de momento angular, por quê? Porque aqui é uma barra que não é um ponto especificamente, então eu vou fazer por conservação de momento angular, ok? Como é que a gente faz isso? Bom, primeiramente, a gente tem que saber qual que é o momento angular que a barra vai adquirir quando chegar aqui embaixo. E isso, claro, está relacionado com a velocidade de rotação que a gente também precisa, determinar aqui no caso. Como é que a gente faz para determinar isso? Bom, a gente usa conservação de energia nessa primeira parte que está caindo. Enquanto não teve colisão, não tem perda de energia. A única força que atua aqui, força externa ao nosso problema, com exceção dessa daqui que não exerce trabalho, é a força peso. Consequentemente, a gente tem conservação da energia porque a força peso é conservativa. Então, vamos lá, qual que é a nossa conservação de energia aqui? Energia no início é igual a energia no final, que é logo antes da colisão. A energia logo no início é quanto? Vamos supor que a altura igual a zero é aqui. Ok, se a altura igual a zero está aqui, qual que vai ser a energia inicial? mg vezes L, ok? Que é a energia potencial inicial, lembrando, o centro de massa aqui está bem ali em cima. Ok? E esse cara daqui, estava em repouso, não tem energia cinética. Esse cara, quando chegar nessa posição, vai ter energia potencial mgl sobre 2, porque, olha só, o centro de massa saiu daqui de cima para metade aqui, L sobre 2 de altura, e agora, mais a energia cinética, que vai ser meio de momento de inércia ômega ao quadrado. O momento de inércia da barra, quando está presa na extremidade, é quanto? Aqui no caso, é 1/3 de ml quadrado. Ok? Aqui no caso, você não é obrigado a decorar este específico, mas algum momento de inércia você tem que saber da barra, ok? Ou esse, ou que quando está, o momento de inércia com relação ao centro de massa, de uma barra uniforme, é 1/12 ml quadrado. Um deles você tem que saber. Se você pega o do centro de massa e desloca para cá com o teorema dos eixos paralelos, enfim, você consegue determinar esse 1/3. Mas esse cara daqui aparece tantas vezes que é conveniente você saber. É melhor do que você calcular na hora, a partir da integração, porque senão você perde um tempo grande com um momento de inércia que sempre aparece e que é bom você ter ele já catalogado mentalmente. Aqui só para poder ajustar, a massa aqui é mzão, só para não confundir com a massa da partícula, que é massa mzinho. Então vamos lá, olha, passando esse cara daqui para o outro lado, a gente vai ter 1 inteiro menos metade, que vai dar metade, ok? Igual esse cara daqui. Olha só, o meio vai cortar com o meio, então a gente tem este cara daqui, um L vai cortar com L, então o que a gente determina aqui é que o ômega, que vai ser importante para a gente determinar o momento angular logo antes da colisão, vai ser quanto? Olha só, o 3 a gente passa para o outro lado, o L vai passar dividindo, então 3G sobre L dentro da raiz, ok? Já que esse M também vai cortar com esse M. Então esse é o ômega. Dado isso, a gente consegue calcular qual vai ser o momento angular logo antes da colisão. O momento angular logo antes da colisão vai ser o momento angular só dessa barra, porque só ela está girando, a partícula de massa m está parada. Ok? Claro, momento angular em relação a este ponto daqui, o ponto que acontece exatamente, esse movimento articulado. Esse cara daqui vai ser momento de inércia vezes velocidade angular logo antes da colisão, que vai ser 1/3 ml quadrado, raiz de 3g sobre L. Vamos lá, a gente pode jogar esse 3 para dentro aqui da raiz e um desses L's também
E aí, né, o que acaba acontecendo é que a gente vai trocar, né, quem está no numerador e no denominador. Então aqui vai ficar ml raiz de gl dividido por 3. Então esse aqui é o nosso momento angular inicial. O momento angular final vai ser o momento angular de uma partícula com velocidade, né, aqui no caso velocidade v, que a gente quer determinar, é o que a questão está pedindo, ok? Que é perpendicular a essa distância com relação ao ponto que a gente está calculando o momento angular. Logo, qual que vai ser esse momento angular? M vezes v vezes essa distância, que é L. Por conservação de momento angular, ml raiz de gl sobre 3 tem que ser igual a mvl. L vai cortar, vamos lá, L aqui vai cortar com L, ok? Então, qual que vai ser a velocidade? A velocidade vai ser mzão sobre mzinho, raiz de gl sobre 3, que é a nossa resposta. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, a letra A, mzão sobre mzinho, raiz de gl sobre 3. Portanto, nossa resposta é letra A, né? E temos aqui mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa 7ª questão. Considere as assertivas abaixo sobre a dinâmica de uma partícula e assinale as verdadeiras. Então, vamos lendo, né, cada uma delas, entendendo, né, quais estão corretas e por que as incorretas estão incorretas. Então, primeira, sempre que a força resultante for nula, não há forças atuando sobre a partícula. Aqui está errado. Força resultante ser nula significa só que a soma das forças é zero, mas não significa que não há forças, certo? Só significa que elas se anulam. Segunda afirmação, durante um intervalo de tempo em que a força resultante sobre uma partícula é nula, ela está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Está correto. Se naquele momento a força resultante é nula, naquele momento a velocidade não varia. Então é um desses dois movimentos. Terceira afirmação, em um movimento circular uniforme, a força resultante é nula, pois o módulo da velocidade linear é constante. Está errado, porque o movimento circular tem força centrípeta. Consequentemente, o movimento ele é acelerado. Quarta afirmação, a força normal e a força peso formam um par de ação e reação. Aqui está errado, ok? A forma fácil de ver isso é que normal e peso atuam sobre o mesmo corpo, e par de ação e reação sempre atuam em corpos distintos, ok? No caso, né, a reação, aqui no caso, a força peso é a força que nós puxamos a Terra, e a força reação, a normal, é a força de compressão à superfície. E, vamos lá, né, quinta e última afirmação, as forças de um par de ação e reação atuam sempre sobre partículas diferentes. Aqui está correto, foi o que inclusive acabei de comentar. Consequentemente, olha só, afirmações 2 e 5 estão corretas, então nossa resposta é letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa 8ª e última questão. Um conjunto de 4 massas acopladas por molas ideais está sobre um plano horizontal sem atrito, com as massas das extremidades ligadas a paredes rígidas e imóveis, tal como ilustrado na figura abaixo. Supondo apenas movimentos unidimensionais e denotando por xi a posição da massa mi em relação à parede da esquerda, qual é a equação de movimento da massa m2? Considere as massas como partículas pontiformes. Aqui a questão não fez um comentário, ok? Está faltando uma única informação que seria importante, ok? Então eu vou colocar aqui. A questão está considerando que o comprimento natural da mola é 0, ou seja, o comprimento dela é já de cara à deformação. A questão está, né, supondo isso, como vai ficar claro aqui, né, pelo procedimento que eu vou fazer com vocês. Então vamos lá, tá querendo saber qual que é a equação de movimento da massa m2. Aqui no caso, a equação vai ser massa vezes aceleração é igual à força resultante. Qual que é a força resultante? Bom, tem uma força que puxa para a esquerda e tem uma força que puxa para a direita. Qual que é a força que puxa para a esquerda? É uma força elástica, que vai ser aqui no caso com o módulo K vezes deformação. Aqui, como ele não falou o comprimento natural, a única coisa que a gente consegue fazer é supor que ele é 0. E é o que a gente tem que fazer aqui, né, no caso, senão a gente não consegue prosseguir. Ok? Neste caso daqui, vamos lá, qual que vai ser o tamanho dessa mola? O tamanho dessa mola vai ser coordenada x2 menos coordenada x1. Então, aqui vai ser x2 menos x1. Lembrando que eu estou escrevendo tudo positivo, tá? O módulo da força. Depois, na mão, eu vou colocar positivo e negativo. Ok? E a força aqui, né, da outra, né, aqui no caso para a direita, vai ser o quê? Aqui, lembrando, aqui K2, né? Claro que a gente está pegando a mola 2. Agora, a força dessa mola K3 vai ser K3. E agora, a gente tem que saber o tamanho dessa mola. O tamanho dessa mola é o quê? Vai ser x3 menos x2. Então, x3 menos x2. Então, esse cara daqui, vamos lá, massa vezes aceleração é igual a força. Né? Aqui no caso, né, levando em conta que x2 cresce para a direita, então vou considerar direita positivo e esquerda negativo. Consequentemente, aqui a gente vai ter K3, x3 menos x2, menos K2, x2 menos x1.
Passando, né, vamos lá, dividindo todo mundo por M2 e passando todo mundo para o mesmo lado da igualdade, a gente chega aqui em x2, 2 pontos, mais, aí em vez de colocar um menos aqui na frente, quando eu passar para o outro lado, eu vou inverter essa ordem, ok? Então aqui vai ficar, ó, K3 sobre M2, vai ficar x2 menos x3, ok? E agora mais K2 sobre M2, x2 menos x1. Isso tudo daqui igual a zero. Então a gente dá uma olhada aqui nas alternativas, olha só qual que é a letra A, exatamente que a gente chegou, ok? Exatamente. Então percebam, aqui realmente faltou a questão falar o comprimento natural, ou falar que é zero o comprimento natural, ok? Aí se, né, tivesse o comprimento natural, a gente teria que colocar aqui um menos comprimento natural, ok? Naturalmente, um menos L0, e aqui, no caso, L02, aqui menos um L03. Ok, mas enfim, né? Enfim, supondo que a questão quis passar para a gente, né, com as informações, né, que foram passadas, nossa resposta é, portanto, letra A. E temos aqui não só mais uma questão resolvida, mas também, né, o nosso bloco todo de questões de mecânica clássica que foram abordadas, né, no exame unificado da primeira aplicação de 2023.